Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 36 dessa nossa série de aulas e lives que são feitas sempre todo sábado, todo domingo às 7 horas da manhã, em que eu estou pegando ponto a ponto de um edital padrão aí da Banca Sebrasp, no caso o edital de agente da PCDF. Estamos fazendo uma revisão, um aprofundamento com base somente nas questões da Banca Sebrasp, para que você possa conhecer todos os detalhes, desvendar todos os detalhes desta banca e de cada capítulo, de cada assunto do direito administrativo. Já tivemos aqui vários capítulos como licitações, agentes públicos, o controle, atos, poderes e outros mais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione lá o sininho para você receber a notificação sempre que eu iniciar uma nova live, uma nova aula aqui, e prepare seu material, que a gente já vai iniciar testando aqui a nossa caneta mágica. Então, episódio número 36 do nosso raio-x especial da questão. O tema de hoje continua sendo a responsabilidade civil do Estado e as questões estão abordando basicamente a responsabilidade como um todo, tratando da responsabilidade por ato comissivo e por ato omissivo também, aqui. Nós estamos tratando quais são os requisitos para a demonstração da responsabilidade. Aí tem os requisitos na responsabilidade civil fundada na teoria do risco administrativo, conduta, dano e nexo. Tem a responsabilidade civil fundada na teoria da culpa civil, da culpa do serviço. Aí a responsabilidade subjetiva tem de comprovar conduta, dano, nexo de causalidade, dolo ou culpa. E ainda tem a responsabilidade civil com base na teoria do risco integral, que basta comprovar o dano. Então, tudo isso estamos vendo aí nessa série de aulas. As últimas 4 aulas aí foram sobre esse assunto. A gente continua hoje, dando prosseguimento, estamos na questão número 57, que diz o seguinte: julgue o item que se segue, relativos aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado, atualmente adotados pelo direito brasileiro. E aí diz, um ato, ainda que lícito a um cidadão, pode resultar em responsabilidade civil do Estado. O gabarito está correto. E aí, mais uma vez, você tem que se lembrar o seguinte, a Banca Sebrasp gosta muito de perguntar a você se a conduta do agente, se o ato do agente que causou o prejuízo, se essa conduta em si for lícita, for de acordo com a lei, o Estado responderá ou não responderá por esse dano. E aí você sempre tem de se lembrar o seguinte, que existe a relação da conduta, da administração, a conduta, que é o ato em si, e tem o dano. O dano. O dano é considerado pela legislação civil e no capítulo da responsabilidade civil, o dano, o prejuízo é sempre um ilícito civil. Isso olhando para o dano, para o prejuízo. Agora, a conduta que gerou esse dano, ela pode ser lícita ou ela pode ser ilícita. Então, isso pela quantidade de questões que esse tema repetidamente aparece, nós já vimos aqui nas aulas anteriores, então grava isso em definitivo. O fato de a conduta ser lícita não exime, não exclui a responsabilização civil do Estado pelo dano, pelo ilícito civil. Então, grave isso bem tranquilamente. Questão número 58. A questão número 58 diz o seguinte: julgue o item que se segue, relativos aos fundamentos da responsabilidade civil do Estado, atualmente adotados pelo direito brasileiro. E aí o item diz: em virtude da observância do princípio da supremacia do interesse público, será integralmente excluída a responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa, seja exclusiva, seja concorrente, da vítima atingida pelo dano. O item está errado. O item está errado. Aí. Item errado. E por que ele está errado?
porque ele fala, seja culpa exclusiva, seja culpa concorrente. Então, a culpa de um terceiro ou a culpa da vítima vai impactar no nexo de causalidade. A culpa exclusiva da vítima e a culpa do terceiro vai impactar no nexo de causalidade. Então, presta bem atenção. Aqui, vamos colocar uma linha do tempo até o resultado provável esperado. Como é que funciona isso? A gente vem aqui e coloca uma conduta, um ato, uma conduta. Pode ser uma ação ou omissão. Então, presta bem atenção. Imagine que você pegue a caneta, se você tiver com a caneta na mão, um objeto qualquer. Se você levanta esse objeto a uma distância do chão ou da mesa, se você soltar o objeto, qual é o resultado provável e esperado? Como a gravidade é algo permanente no nosso planeta, se você solta o objeto, o resultado provável e esperado é ele cair, ou até a mesa ou até o chão. Então, isso é para que você entenda que da conduta soltar o objeto no ar, o resultado provável, ou seja, quase certo e esperado, a gente imagina e espera que isso vai acontecer, porque a gente já conhece pela experiência da dinâmica do mundo físico, que a gravidade vai agir sobre esse objeto, ele vai cair. Para todas as outras condutas, a gente tem essa mesma lógica. Então, por exemplo, se bandidos assaltam um banco numa região comercial muito movimentada, muito aglomerada, antes da pandemia. Agora com a pandemia não tem mais aglomeração. Mentira. Beleza. Aí os policiais chegam para repelir essa ação criminosa. E ao fazer isso, sem observar o risco de atingir outras pessoas, eles começam a trocar tiro com os bandidos. E aquela muvuca, e os bandidos trocando tiro e correndo no meio da muvuca de gente, muvuca de pessoas. Qual é o resultado provável esperado dessa conduta dos policiais? Atingir ou ferir mortalmente alguém, ou ferir gravemente alguém. Então, espero que você tenha compreendido o que é a noção de resultado esperado, provável esperado. Porque isso aí tem tudo a ver com o nexo de causalidade. Então, aqui tem tudo a ver com o nexo de causalidade. Então, para a gente constatar o nexo de causalidade, a gente tem que olhar para a conduta e olhar para o resultado e se perguntar o seguinte: o resultado, esse resultado, foi uma consequência, esse resultado foi uma consequência direta e imediata da conduta. Em outras palavras, se a conduta não tivesse sido praticada, o resultado não teria acontecido da maneira que aconteceu. Eu vou repetir. Se a conduta não tivesse sido praticada, o resultado, o dano, não teria acontecido, aí agora você grifa, não teria acontecido da maneira que aconteceu. Se você faz essa pergunta, se a conduta, caso a conduta não tivesse sido produzida, o resultado danoso não teria acontecido da maneira que aconteceu,
então é porque o resultado não é uma consequência direta e imediata da conduta e, portanto, não terá havido nexo de causalidade. Bom, compreendido isso aí, a gente entra no detalhe aqui que neste momento aqui, ou seja, a conduta, essa foi aqui a conduta 1, essa conduta 1 foi uma conduta do agente público. Esta conduta 2, aqui. A conduta 2 gerou aqui, por exemplo, atropelamento. Fatal. Atropelamento fatal. Então veja, uma viatura, conduta 1, uma viatura da polícia, conduzida por um agente público, trafegava na velocidade da via, um dia normal ensolarado, sem óleo na pista, normal, atentos, ali. Então, esta é a conduta e a gente tem alguns resultados esperados, prováveis para essa conduta. Aí a vítima sobe numa passarela lá no alto e, tentando o suicídio, se joga da passarela rumo ao asfalto. Por uma coincidência fatal, antes dele bater no chão, a viatura da polícia que transitava por ali não percebeu que ele se jogou lá de cima e bateu, ou não deu tempo de desviar, bateu nele e arremessou essa pessoa longe. Causa da morte: a colisão da viatura contra o corpo dele ainda no ar. Não foi ter batido no asfalto, foi a viatura que bateu nele. Aí eu te pergunto, esse atropelamento, este dano, da maneira que aconteceu, teria deixado de acontecer se ele não tivesse pulado? O atropelamento não teria acontecido se ele não tivesse pulado. Não teria acontecido da maneira que aconteceu se ele não tivesse pulado. Então, o que a teoria manda fazer? Você vai lá até o dano, o resultado danoso, e hipoteticamente, imaginariamente, você volta e tenta identificar qual foi a primeira conduta antecedente que, por si só, gerou o dano da maneira que aconteceu. Aí a gente vai encontrar esta conduta. Há muitos anos atrás, um sueco chamado Thien criou a teoria dos antecedentes causais, que inclusive é utilizado no direito penal também. Ele diz: você vai até o resultado, no caso aqui resultado danoso, e hipoteticamente, ou seja, mentalmente, você volta investigando qual foi a primeira conduta que por si só, ela sozinha, gerou o resultado da maneira que ele ocorreu. Exatamente como ele ocorreu. Aí o sueco chamado Thien diz: quando você encontra essa conduta, todas as outras condutas antes dela serão mero cenário. São chamados irrelevantes causais. Tudo que ficou para trás. E esta aqui é a conduta. Então, este é o raciocínio para você identificar quando houve uma culpa exclusiva da vítima. Agora, quando o resultado só aconteceu da maneira que aconteceu, quando você conjuga duas condutas, ou seja, a conduta do poder público mais a conduta da vítima, foi preciso a combinação delas para que o resultado acontecesse da maneira que aconteceu. Aí você tem uma culpa concorrente. E aí aquilo que nós já estudamos anteriormente, estamos repetindo e revisando aqui. Culpa exclusiva é excludente.
é excludente da responsabilidade civil do Estado. E a culpa concorrente é atenuante. Acontece que aí na questão, ele falou que a responsabilidade vai ser integralmente excluída nas duas hipóteses, na hipótese de culpa exclusiva e na hipótese de culpa concorrente. Na verdade, ela só vai ser integralmente excluída no caso de culpa exclusiva. Por isso que o 58 está errado. Vamos para o item 59. Na questão 59, diz o seguinte: Pedro, motorista da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, conduzia um veículo do referido ente público, Estado do Amazonas, quando provocou acidente automobilístico que resultou na incapacidade física e mental de Flávio. Então, Pedro era o agente público, motorista da Secretaria de Saúde, provavelmente motorista de ambulância, provocou um acidente, ele foi o provocador, que resultou na incapacidade física e mental de Flávio, ou seja, dano material, dano moral e dano estético. Após a interdição de Flávio foi interditado mentalmente. Seu advogado, pretendente ajuizar a ação de reparação de danos materiais e morais. Pretende, né? Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Eis aí o contexto fático. Aí o item diz: a ação de reparação de dano exige a formação de litisconsorte passivo necessário, em que deverão figurar como demandados, como réus, o motorista Pedro e a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Certo, errado ou oxe? Está errado. Olha, litisconsorte passivo. Vamos começar aqui, olha. Nós já vimos isso, mas é revisão. Revisão é remoer o assunto. Aqui está o Estado, no caso lá, o Estado do Amazonas. Aqui está o agente causador do dano. E aqui está o Flávio, que foi a vítima. O que seria o litisconsorte? O litisconsórcio. O que seria o litisconsórcio? Se o Flávio pudesse ajuizar uma ação, se ele pudesse entrar com uma ação simultaneamente contra o Estado e contra Pedro, o agente aqui é Pedro, se Flávio tivesse a possibilidade processual de ajuizar a ação de indenização, ação de reparação de danos, simultaneamente contra o Estado e contra Pedro, se isso acontecesse, nós teríamos um litisconsórcio passivo. E o litisconsorte passivo, ele pode ser facultativo ou necessário. Necessário é quando ele é obrigatório, facultativo é quando é uma opção. Meio óbvio isso. Mas olha só, aqui em relação a danos causados por Estado, o STF não aceita nenhum tipo de litisconsorte passivo. Flávio vai ter que entrar com uma ação só contra o Estado. Se o Estado vier a ser condenado judicialmente a indenizar Flávio, aí o Estado poderá entrar com regresso, a regressiva, desde que o Estado comprove que o agente Pedro atuou para causar o dano ou com dolo ou com culpa. Ou com dolo ou com culpa. Então, o litisconsorte passivo de nenhum tipo, nem necessário nem facultativo, ele não é permitido. Isso é jurisprudência. Então, se você quiser colocar mais uma jurisprudência, eu acho que a gente está na jurisprudência número 7.
E a 7. STF não admite litisconsórcio passivo entre o poder público e o agente causador do dano. O STF não admite esse litisconsórcio. E o STJ vai na mesma linha, mas o STF é claro nisso aí. Beleza. Prosseguindo. A outra coisa é que a Secretaria de Saúde, secretaria, gente, é órgão. Então, segundo erro do item, secretaria é órgão. Órgão não tem personalidade jurídica. E, portanto, órgão não tem legitimidade processual. Como regra, órgão não pode ser autor e não pode ser réu. Então, órgão não pode ser autor numa ação judicial e não pode ser réu. Então, se a ação vai ser ajuizada, ela não pode ser ajuizada contra a própria Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, que é o órgão. Ela vai ter que ser ajuizada contra o Estado do Amazonas, que é a pessoa jurídica, a PJ. Fiquem atentos aí. Como regra, órgãos não têm personalidade jurídica e também não podem ter a chamada capacidade processual ou legitimidade processual. Então, não pode ser nem autor nem réu em um processo, salvo raras exceções que nós já vimos em aulas anteriores. Mas fique atento a isso aí. Então, este item está errado porque ele tem dois erros. O primeiro deles é um erro que vem da jurisprudência do STF, que não admite o litisconsórcio passivo. O segundo erro é porque secretarias são órgãos e órgãos não têm personalidade jurídica e órgãos não têm a chamada capacidade processual, também chamada personalidade judiciária. E logo, os órgãos não podem ser autores nem réus em processo judicial. Então, a ação deveria ser manejada contra a pessoa jurídica a quem esse órgão está integrado. E no caso aqui do exemplo, é o Estado do Amazonas. Prosseguindo, questão número 60. Questão número 60. A questão 60 diz: um motorista alcoolizado abalroou por trás viatura da Polícia Militar que estava regularmente estacionada. Então veja, a conduta do motorista, deste terceiro, estava ilícita, porque ele estava alcoolizado. A viatura não tinha cometido nenhuma irregularidade. Do acidente resultaram lesões em cidadão que estava retido ou detido dentro do compartimento traseiro do veículo. Ou seja, o cidadão que estava detido lá no cubículo da viatura sofreu a lesão do impacto. Esse cidadão, então, ajuizou a ação de indenização por danos materiais contra o Estado a quem pertencia essa unidade da polícia e alegando responsabilidade objetiva. O procurador responsável pela contestação, o procurador é o defensor do Estado, o advogado do Estado, deixou de alegar culpa exclusiva de terceiros e não solicitou denunciação à lide. Olha, se ele não alegou culpa exclusiva de terceiro, ele deixou de alegar o fundamento, o argumento central que eximiria o Estado de responder.
Ou seja, praticamente ele deixou o Estado sem a sua principal defesa. O corregedor determinou a apuração da responsabilidade do procurador, porque ele foi negligente, ele tinha conhecimentos técnicos, ou deveria ter com certeza, para alegar a culpa exclusiva de terceiro, por entender que houve negligência na elaboração da defesa. Olha o que eu disse. Por acreditar que seria útil à defesa do poder público alegar culpa exclusiva de terceiro na geração do acidente. Seria útil? Não, seria fundamental, indispensável, definidor do resultado. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item. Aí o item diz: diante da ausência de denunciação da lide, ficou prejudicado o direito de regresso do Estado contra o motorista causador do acidente. Olha aqui. O item está errado. Vou colocar aqui. O item 60 está errado. E, primeira coisa, denunciação da lide. Denunciação da lide. O que é isso? Olha, relembrando mais uma vez, aqui está o Estado, aqui está o agente causador do dano e aqui está a vítima. A vítima contrata um advogado e ela ajuiza uma ação judicial de reparação de danos, querendo obter a indenização, buscando a responsabilização civil. Beleza. O que seria, ou o que é a denunciação da lide, ou a lide, da, com L, lide. Seria o seguinte: o Estado, na contestação, ou seja, na sua manifestação de defesa, ele diz assim, olha, juiz, porque esse processo está correndo perante um juiz, ele diz, excelência, se eu for condenado a pagar a vítima, a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, me dá o direito de regresso contra o agente causador do dano. E a existência potencial desse direito de regresso faz com que eu tenha o direito processual de denunciar a lide, para o senhor trazer, o senhor forçar o agente a se tornar corréu, responder juntamente aqui comigo. Porque aí, excelência, ele está dizendo ao juiz, nessa mesma sentença que eventualmente Vossa Excelência me condenar a pagar a dívida, Vossa Excelência também já decide, aproveitando o mesmo processo, já decide se o agente vai ter de me ressarcir ou não. E aí essa sentença vai me obrigar a pagar a vítima, a indenizar a vítima, mas também vai obrigar o agente a me ressarcir. A gente resolve tudo num processo só, com uma sentença única. Então, a denunciação à lide seria o quê? A possibilidade do réu pedir ao juiz da causa que force o agente a integrar o polo passivo, formando assim um litisconsorte passivo, para resolver as duas questões num processo com uma sentença única.
Como nós já vimos que não se admite o litisconsorte passivo, você vai colocar também o STF não admite denunciação à lide. E justamente por isso, a falta de denunciação à lide não compromete a posterior ação regressiva. O STF não admite a denunciação à lide, porque se ele admitisse a denunciação à lide, ela iria resultar litisconsorte passivo, o que também não é admitido. Então, a falta de denunciação à lide absolutamente não compromete a ação regressiva posterior. Ou seja, quando acabar esse processo entre a vítima e o Estado pode ajuizar uma outra ação diferente diretamente contra o agente, chamada ação regressiva. Então, vamos voltar aqui no nosso item para você perceber o seguinte. Vamos voltar no nosso item para você perceber o seguinte. Ele diz o seguinte, olha, diante da ausência de denunciação à lide, a denunciação à lide já não era obrigatória, já não era possível. Então, como é que é a ausência do negócio que não era possível? A denunciação à lide já não era possível. Então, o item está dizendo, diante da ausência da denunciação à lide, ficou prejudicado o direito de regresso. Não afeta o direito de regresso do Estado contra o motorista. Não afeta. Não afeta. A ausência de denunciação à lide, na verdade, é a impossibilidade de denunciação à lide. Não é que deixaram de fazer, não pode fazer. Por quê? Porque a denunciação à lide, ela vai acarretar litisconsórcio passivo. O que nós já vimos que o STF não admite. Então, o item está errado, primeiro porque a denunciação à lide não é admitida. Se ela fosse admitida, ela geraria o litisconsórcio passivo, o que também não é aceito pelo STF, e, portanto, a ausência de denunciação à lide em nada compromete o direito posterior de regresso do Estado contra o agente causador do dano. Simples assim. E aí a gente avança para a questão número 61. A questão 61, o enunciado é o mesmo. Aquele motorista alcoolizado bateu na viatura da polícia militar que estava regularmente estacionada, só que nessa viatura da polícia militar tinha uma pessoa detida lá no cubículo lá atrás e essa pessoa sofreu lesões. É o resumo do item 61. A gente vai para a questão. Foi correto o corregedor quando, ao entendimento de que seria útil à defesa do poder público alegar a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, na verdade, na geração do acidente, uma vez que provada, ela pode excluir ou atenuar o valor da indenização. Beleza. Olha. O gabarito dessa questão, lá na prova, veio como correto. Mas eu tenho uma pequena observação a te fazer. Culpa exclusiva, a culpa exclusiva, se ela for comprovada, ela exclui. Ela exclui. Mas a ideia que o item tentou passar é de que foi alegada culpa exclusiva. Foi argumentada a culpa exclusiva. Mas, ao final, o juiz pode concluir que não foi culpa exclusiva, foi concorrente. Mas a alegação. Então, quando você alega o mais, o juiz pode reconhecer o menos, porque é a relação de continente contido. Então, aqui ele falou, quando ele deixou de alegar a culpa exclusiva,
Isso impossibilitou que o juiz reconhecesse a culpa exclusiva e excluísse a responsabilidade civil do Estado, ou mesmo que o juiz, diante da alegação de culpa exclusiva, verificasse pelas provas apenas uma culpa concorrente. E aí o juiz poderia apenas atenuar o valor da indenização. Por isso que o item ficou correto. Porque aí tem um contexto processual. Quando você alega culpa exclusiva, o juiz, pelas provas dos autos no processo, o juiz pode reconhecer que de fato houve culpa exclusiva e aí exclui a responsabilidade do Estado. Mas o juiz, diante de sua alegação de culpa exclusiva, ele pode reconhecer que, na verdade, houve uma culpa concorrente. Ou seja, a conduta da vítima do terceiro não foi capaz de romper todo o nexo, apenas abalou o nexo de causalidade. Daí o juiz vai, se reconhecer culpa concorrente, vai atenuar. E pode ser que o juiz não reconheça nem uma coisa nem outra. Ele rejeite sua alegação e não reconheceu nem culpa exclusiva, nem culpa concorrente. Beleza? Tranquilo. Prosseguindo, questão número 62. Questão número 62. Na questão 62, diz assim: em relação à organização administrativa e às concessões e permissões do serviço público, julgue o item a seguir. E aí o item diz: as fundações públicas de direito público, lembrem-se de que fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia. São chamadas fundações autárquicas. Vamos até colocar isso aqui. Fundação pública de direito público, ela é reconhecida inclusive pelo Supremo como fundação, é uma fundação autárquica. Então, prosseguindo, as fundações públicas de direito público devem responder objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Perfeito. União, Estados-membros, Distrito Federal, suas autarquias e suas fundações públicas de direito público sempre responde com base na teoria do risco administrativo, a não ser que seja caso de omissão. Sendo condenadas a indenizar pelo prejuízo que seu agente culposamente tenha cometido, assegura-se a elas o direito de propor ação regressiva contra o agente causador do dano. Está perfeito. Está perfeito. O item está correto. Aqui eu quero só dizer o seguinte, vamos pensar assim, ó. Aqui você tem a união. A união foi e constituiu por meio de lei, observando lá o artigo 37, inciso 19 da Constituição, criou a autarquia INSS. Que é uma autarquia. Ah, mas poderia ser uma fundação pública. Poderia ser a FUNAI. Então, vamos colocar a FUNAI. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é uma fundação deste tipo aqui, é uma fundação autárquica. Então, tanto faz. Aí, esta fundação, esta autarquia, tem lá os seus agentes. E os seus agentes, no exercício da função pública em nome da autarquia ou da fundação, podem causar dano a uma vítima. Uma vítima do dano. Beleza. Como regra, a gente vai aplicar a teoria da responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco administrativo. Então, a vítima vai fazer a responsabilidade civil objetiva. Beleza. E se comprovada a culpa ou dolo do agente causador do dano, a autarquia
ou a fundação pública podem ajuizar a ação regressiva. A ação regressiva, ela é subjetiva. Até aí tudo bem. O que eu quero esclarecer mais uma vez com você? A vítima, está aqui a vítima. A vítima poderia entrar com uma ação diretamente contra a União? Eu vou colocar em verde aqui e vou colocar uma interrogação. A vítima poderia cobrar diretamente da União? A resposta é não. Por quê? Porque a autarquia ou a fundação pública criada pela União são pessoas jurídicas autônomas, distintas. Cada uma delas com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e respondem por seus próprios atos ou atos de seus agentes. Agora, se esta entidade foi extinta, não basta comprovar que ela não tenha condições financeiras. Se ela for extinta, aí cabe a responsabilidade civil, que continua sendo objetiva, subsidiária. Aí cabe. Essa responsabilização do ente federativo por um dano causado por um agente de suas autarquias ou fundações, ela é subsidiária, ou seja, vai ter que comprovar que a entidade já foi extinta pelo ente federativo. Porque ao extinguir a entidade, o ente federativo, no caso do exemplo, a União, vai absolver todo o polo passivo, todas as dívidas e obrigações dessa entidade. Ela vai absolver. Então, e fique tranquilo em relação a isso. Próxima questão, questão número 63. A questão 63 diz assim, olha, a respeito da reparação de danos, sindicância e processo administrativo e controle interno da administração pública, julgue o item seguinte. E o item diz, nos termos da lei, a obrigação de reparação de dano praticado por servidor público não é extensível a seus sucessores. Este item aqui, salvo engano, é a primeira vez que ele aparece aqui na nossa revisão e aprofundamento. E não é à toa. Esses itens são selecionados estrategicamente para a gente avançar no conteúdo. Está errado. Está errado. Então, olha só. Olha só. Aqui tem o Estado. Aqui tem o agente público, causador do dano. E aqui tem a vítima. Caramba, professor, só não se cansa de fazer esse desenho? Gente, eu não posso me cansar de entregar a você um esquema visual para você materializar visualmente a explicação. Isso é didática. Dá trabalho? Dá para mim e para você, mas o resultado compensa qualquer trabalho, que é você visualizar e consolidar na sua mente a lógica, a característica, o detalhe do que eu estou explicando. Então, a vítima do dano vai fazer o quê? Ela vai entrar com uma reparação, ela vai pedir uma reparação de danos na forma de responsabilização civil objetiva. Ela pediu o quê? Uma reparação de danos. Beleza. Então, a reparação de danos, ela não é diretamente contra o agente público, nós já sabemos, ela é contra o Estado. Mas se, e somente se, o Estado for condenado a pagar
indenização para a vítima, aí o Estado pode se voltar com uma regressiva. Essa regressiva exige dolo ou culpa do agente. Aí, suponhamos o seguinte. No momento de ajuizar a regressiva, o agente já falecido ou faleceu antes de ressarcir os cofres públicos. Então, essa ação da vítima contra o Estado pode demorar alguns anos por conta dos recursos, da demora judicial, e o Estado só vai poder entrar com a regressiva depois do trânsito julgado. Então, essa regressiva ela é só depois do trânsito em julgado. Professor, trânsito em julgado de quê? Trânsito em julgado da sentença judicial que condenou o Estado a indenizar a vítima. Só depois que transitar em julgado essa decisão, mandando o Estado indenizar a vítima, só depois do trânsito em julgado é que o Estado vai ter que se voltar contra o agente. Não é depois do Estado ter pago, porque transita em julgado, isso vai para precatório, isso pode demorar anos. É depois que aconteceu o trânsito em julgado. Pode não ter ocorrido o pagamento ainda, ou seja, pode ser que o Estado receba do agente antes dele já ter desembolsado para pagar a vítima, por conta do sistema de precatórios. Mas vai lá. O fato é que, quando o Estado vem com a regressiva, o agente ou já está falecido ou ele faleceu antes de ser ressarcido. O que fazer num caso como esse? Aí o agente aqui, ele tem os herdeiros. Qualquer um dos herdeiros. Podem ser filhos, podem ser os próprios pais. Tem os herdeiros. Olha os herdeiros aqui. A pergunta é: o Estado pode cobrar dos herdeiros aquele regresso que era do falecido? A resposta é sim. E o item está dizendo que não. Nos próprios termos da Constituição Federal, a responsabilidade civil, a responsabilidade patrimonial se estende aos sucessores, mas aí aqui ele vai cobrar dos herdeiros até o limite da herança, do valor da herança transferida. Ele vai poder sim cobrar. Então, inclusive, se o agente já for falecido, o réu na ação regressiva vai ser o herdeiro. E aí o Estado não vai demonstrar nesse processo culpa ou dolo do herdeiro. O Estado vai dizer: eu estou demonstrando culpa ou dolo do seu falecido pai. E ao comprovar culpa ou dolo do seu falecido pai, é porque o seu falecido pai teria que me ressarcir. Como ele já vai ser falecido, a herança que você recebeu vai ser destinada a me ressarcir, vai dizer o Estado. Então, a ação regressiva pode ser ajuizada diretamente contra o herdeiro, mas aí, nesta ação, o Estado vai demonstrar que o dolo ou a culpa foi do falecido agente e não do herdeiro. Mas ao demonstrar isso, ele vai ter demonstrado que o agente teria de ressarcir, como ele já é falecido, a herança, o valor da herança que está nas mãos dos herdeiros vai ser destinado a pagar o ressarcimento ao Estado. Tranquilo em relação a isso aí? Então, este item está dizendo que a reparação do dano não é extensível aos sucessores,
Sucessores é o mesmo que herdeiros. E isso está errado. Aqui está errado. Muito bem. Mais um detalhe aí importante na sua revisão sobre esse tema. Prosseguindo, questão número 64. A questão 64 diz o seguinte: julgue o item que se segue a respeito do controle da administração pública e da responsabilidade civil do Estado. O item diz: em nenhuma circunstância será o Estado responsabilizado por danos decorrentes dos efeitos produzidos por lei, uma vez que a atividade legislativa é fundamentada na soberania e limitada somente pela Constituição Federal de 88. Está errado. Eu quero trabalhar um detalhe sobre essa questão para eu reforçar uma coisa que eu venho falando em vários momentos aqui ao longo dos nossos episódios especiais aí de final de semana. O tema, vamos trabalhar o tema. O tema, qual é? O tema é, então, vamos botar o tema. Qual é o tema central desse item? Tema central do item. O tema central deste item é, colocar em verde, responsabilidade civil, ou seja, patrimonial, do Estado por dano decorrente de ato legislativo. Este é o tema teórico central deste item. Bom, neste tema, ou a respeito desse tema, nós vamos ter uma regra, como nós já vimos e estamos repetindo, e nós vamos ter exceções. Eu estou mostrando aqui para você como é que você deve esquematizar o conhecimento teórico na sua cabeça sempre que tem regra e que tem exceção. E aí, no segundo passo, eu vou te mostrar como é que você analisa isso na literalidade da questão, para você não errar nunca mais. Beleza? Isso vai acontecer sempre que o tema tiver uma regra e uma exceção. Este nosso tema aí, tema central da questão, é um desses que tem regra e tem exceção. Então vamos lá. Vamos começar pela regra. A regra qual é? O Estado não responde por danos decorrentes de ato legislativo. Este ato legislativo são todos os atos legislativos que estão no artigo 59 da CF. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos legislativos e as resoluções do legislativo. Então, qualquer uma dessas espécies de lei, se ao ser aplicada causar um dano a alguém, o Estado, como regra, não responde. Ponto. Então, o Estado não responde por dano decorrente de uma lei, decorrente da aplicação de uma lei. Agora, nós vamos para as exceções.
colocar aqui as exceções. Primeira exceção. Quando a lei for declarada inconstitucional pelo STF. Se a lei que causou dano durante o período que foi aplicada posteriormente vencer a declarada inconstitucional pelo STF, vai caber indenização do Estado. O Estado vai ter que responder civilmente. E a outra hipótese é quando for lei de efeito concreto. Nós já estudamos o que é em aulas anteriores. Beleza. Esta é a regra e a exceção. Anota isso aí, bem calma, bem tranquilo. O Tiago Silva está perguntando o seguinte: professor, essa extensão, a extensão de ressarcir os prejuízos para os sucessores, também vale no caso da improbidade? Perfeitamente, Tiago. Tiago, no caso da improbidade, isso está literalmente dito na lei de improbidade. Tiago, se você der uma olhada no artigo 8º da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade, o artigo 8º literalmente diz que a obrigação de ressarcir os prejuízos são extensíveis aos sucessores. Claro, né? Na medida das forças da herança. Então, confirmando aí a sua dúvida. Beleza. Agora que você já anotou, entenda uma coisa. Sempre que na teoria, o tema tiver uma regra e uma exceção, lá nas questões da prova, o examinador só vai tratar da exceção de duas maneiras. Ou ele literalmente explicita a exceção, ou ele literalmente exclui a exceção. Caso contrário, o item estará tratando só da regra e aí você vai julgá-lo com base na regra. Você não vai pensar na exceção. Eu vou repetir. O tema, como é o caso aqui, o tema, teoricamente, tem uma regra e tem uma exceção. Aí lá na prova, o examinador, quando ele, examinador, quer tratar da exceção, só tem duas maneiras para ele, examinador, tratar no item, na questão da exceção. Como? Uma, ele literalmente descreve qual é a exceção. É uma hipótese. A outra única hipótese, ele literalmente exclui a possibilidade de exceção. Se ele não fizer nem de um jeito nem de outro, pode ter certeza, o item estará tratando só da regra e aí você vai ter que raciocinar para julgá-lo só com a regra, só do ponto de vista da regra. Vamos confirmar isso no item? Olha o que diz. Vamos colocar aqui o nosso vermelho e aí vai. Em nenhuma circunstância é a expressão excludente da exceção. Em nenhuma circunstância, nunca será o Estado responsabilizado por danos decorrentes de efeitos produzidos por uma lei. Então, quando literalmente ele exclui uma possibilidade, exclui uma exceção, é porque ele quer que você julgue o item somente sobre a perspectiva da exceção. E o que ele está fazendo? Ele está dizendo, neste tema não tem exceção. Aí lá na teoria você vê que tem exceção.
Então, se ele está dizendo no tema responsabilização do Estado por ato decorrente de lei, ele está dizendo no tema não tem exceção, o Estado nunca responde. E você percebe que lá na teoria tem exceção, então se ele excluiu a exceção, o item é errado. O item é errado. Então, neste item em peculiar, ele quis abordar a exceção numa das formas que é excluindo literalmente, textualmente, ele quis excluir a possibilidade de exceção. Mas, teoricamente, há exceções, duas. Então, por isso que o item ficou errado. Coloca aí nos comentários se você pegou a ideia, se você entendeu aqui a didática da explicação. Coloca aí nos comentários. Se não pegou, a gente volta, não tem problema. Questão número 65. Questão número 65. A Bianca está perguntando o que é lei de efeito concreto. A Bianca está perguntando o que é lei de efeito concreto. Então, vou abrir uma tela em branco aqui para fazer essa explicação psicodélica trance. Essa tela em branco é para dúvida. Vamos lá. Dúvida. Dúvida by Bianca. Qual é a dúvida dela? Vamos colocar aí. Didática. O professor de didática ensinou isso aqui. O que é lei de efeito concreto? Beleza. A melhor maneira da gente explicar o que é lei de efeito concreto é, primeiramente, essa é a dúvida, tá aqui. Primeiramente, a gente entende o que é lei abstrata. Que é a regra. É da natureza da lei o caráter genérico e abstrato. O que é isso? A lei de efeito abstrato ou lei abstrata é assim, olha. A disposição normativa só produz efeitos concretos quando alguém se enquadrar naquilo que está descrito na lei. Como é que é isso? Como é que é isso? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Vamos pegar uma norma que foi lá do Código de Trânsito Brasileiro, uma alteração no CTB. Num determinado momento, foi aprovada e sancionada, promulgada, publicada e entrou em vigor o chamado vigor, a validade abstrata, uma norma que proibia ou proíbe transportar criança sem cadeirinha, colocando parênteses. E aí previa uma multa para quem fosse flagrado isso aqui. Bianca,
no dia que essa lei entrou em vigor, no dia que ela passou a valer, isso por si só é abstrato. Ninguém vai ser multado até então. A possibilidade de aplicar a multa prevista por esse dispositivo legal é só quando alguém, no futuro, a partir dali, for flagrado transportando criança sem a cadeirinha. Então, o efeito concreto de multar essa pessoa e aplicar os pontos na carteira, o efeito concreto só nascerá quando alguém se enquadrar na conduta descrita por essa lei. Então, a lei em si tem um efeito abstrato. Se ninguém na sociedade descumpri-la, ninguém sofrerá o efeito concreto dela. Mas ela já terá produzido o efeito de condicionar as pessoas ao comportamento que ela queria. Porque a função número 1 da lei não é que as pessoas infrinjam a lei para serem multadas. É que as pessoas se comportem da maneira que a lei quer para que a sociedade viva melhor. Então, este aí é o exemplo de uma lei abstrata, que é o padrão da lei, ou seja, ela entra em vigor, mas os seus efeitos concretos previstos somente serão produzidos quando alguém na sociedade se enquadrar no que está descrito nela, para que aí a autoridade administrativa possa aplicar os efeitos concretos. Agora, vamos para a lei de efeito abstrato? Vamos para a lei de efeito abstrato. Lei de efeito concreto. Desculpa. Lei de efeito concreto. Lei de efeito concreto. Trabalhando a explicação. Coloque aí nos comentários, hashtag quem sabe faz ao vivo, explica ao vivo. Beleza. Lei de efeito concreto. Você vai colocar aqui. É aquela que basta sua vigência para já produzir efeitos concretos contra ou em relação todos os destinatários. Ou seja, não precisa nenhum comportamento de sua parte para que a autoridade aplique ou respeite o efeito concreto previsto. Bacana. Querem um exemplo? Eu vou pegar o exemplo do Código de Trânsito Brasileiro. Vocês estão sabendo que recentissimamente, agora, o Código de Trânsito Brasileiro sofreu uma alteração legislativa e houve uma alteração passando a validade das nossas CNHs, Carteira Nacional de Habilitação, da nossa habilitação para dirigir, de 5 para 10 anos. Sabe essa habilitação que você tem no bolso? Ela já tinha definido uma validade. Você pode pegar aí que ela tem uma validade. No dia que essa lei entrou em vigor, para cada um de nós que tem habilitação, a validade já foi alterada. Não precisa você fazer nada, é efeito concreto. Então, se suponhamos que o vencimento, a validade, então dobrou, não foi?
Então, se a validade da sua habilitação era, por exemplo, 10/10 de 2020, agora vai ser 10/10 de 2025. Ponto. Você não precisa fazer mais nada. Essa bichinha que você tem no bolso, que na verdade resultou de um ato administrativo, sem você precisar fazer nada, o efeito concreto dessa nova lei aqui, dessa nova alteração, é você ganhou mais 5 anos de validade. Ponto. Efeito concreto. Ou seja, eu peguei o mesmo código de trânsito e dei exemplo de um artigo com efeito abstrato, que é o mais comum, e dei exemplo de uma nova lei, de um novo artigo agora com efeito concreto, tal qual um ato administrativo. Você não precisa fazer nada, já está valendo para você mais 5 anos. Já dobrou, ponto. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam da minha explicação, se foi suficiente, hashtag tá valendo. Coloca aí. A Bianca colocou sim, compreendido, antes de estar compreendido, antes de eu terminar a explicação. Quando a explicação é boa, o aluno já diz que compreendeu antes de finalizar a explicação com exemplo. Para você ver que aqui é valendo, é valendo. Vamos lá. Todos anotaram? Está tudo certo? Vamos lá. Questão número 65. Questão número 65. Com relação à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente. E aí, a situação hipotética do item diz: o motorista de determinado veículo particular, não tendo respeitado o sinal vermelho do semáforo, provocou a colisão entre o veículo que dirigia e um veículo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que estava estacionado em local proibido. Então, vejam, o veículo do Estado estava estacionado em local proibido. Então, tem um erro aqui, beleza? E o particular não respeitou o semáforo vermelho. Ou seja, tanto o poder público quanto o particular estão colaborando de alguma forma para o resultado desastroso. Aí vem a assertiva, diz: nessa situação, o valor da indenização a ser paga pelo Estado será atenuado ou seja, diante da existência de culpa concorrente, já que o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo. Perfeito, está correto. Clara situação aí de culpa concorrente. Uma clara situação de culpa concorrente. Claríssima situação de culpa concorrente. Beleza. Beleza? Tranquilo. Tendo em consideração o adiantado da hora, são 8 horas e 14 minutos, a gente vai finalizar por aqui. Próximo, no final de semana, a gente vem com mais episódios, a gente termina o que está faltando e avança ainda mais. Quero agradecer a disposição e a determinação de você acordar 7 horas da madrugada, acordar até antes, cair da cama para acompanhar a aula aqui ao vivo, é isso mesmo. Aprovação em concurso tem muito mais a ver com atitude e determinação do que com inteligência e genialidade. Pode ter certeza disso. Então, para você que vai continuar estudando um pouco mais no domingo, bons estudos para você, é isso aí mesmo. Para você que vai descansar, isso também faz parte. A aula de ontem de sábado eu falei disso, para você não estafar mentalmente. Você vai descansar, bom descanso para você. E amanhã, bom feriado para todos. A gente se encontra ao longo da semana nas lives. Se você não assistiu os episódios anteriores aí, eu vou tentar disponibilizar de alguma forma mais uma vez, pessoas estão pedindo, mas de qualquer forma, muito obrigado. Bons estudos, boa dedicação. Até o próximo final de semana. Tchau, tchau.